Paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né, para falar, né, de Dark Side of the Moon, né, que é um disco do Pink Floyd. E eu acho assim muito interessante uma coisa que há nesse disco e que há hoje em dia na vida da gente, tá? Por quê? Porque o Pink Floyd lançou esse livro, esse disco, em 73. E aí teve um desocupado, cara. O cara simplesmente chegou e disse: Olha, este disco está em sincronia com o Mágico de Oz. Lembra do Mágico de Oz? É aquele filme que a gente gostava, que com a Judy Garland, tem o Homem de Lata, né? O Espantalho, o Leão. E aí o cara começou a divulgar isso, essa teoria louca. É, E aí o pessoal do Pink Floyd falou, cara, isso não tem nada a ver, velho. Primeiro que o disco tem 42 minutos, não chega a 45 minutos. E o Mágico de Oz tem 1 hora e 52 minutos. Você não consegue sincronizar uma coisa com a outra. Ponto final. Tá faltando muitos minutos, né, para ter essa sincronia. Isso é o próprio Pink Floyd que está falando. Mas, mesmo assim, tem gente que insiste nessa teoria insana, porque pega um trecho do disco e bota com a imagem, olha como é que casa. Eu fico, gente, isso era aquele pessoal que não viu, né, Pica-Pau, o Pernalonga, que eles pegavam clássicos da música e colocavam dentro do desenho. E ficava legal. Né? Quem lembra do Pica-Pau com o Fígaro, né, na barbearia? Então isso é muito fácil de fazer. E não importa o Pink Floyd dizer que não tem nada a ver. Aliás, o Pink Floyd disse, né, que o filme que serviu de inspiração para o disco deles, pasmem, foi A Noviça Rebelde. E aí, como é que fica? Então são os caras que querem saber mais do que os autores. Porque não interessa a verdade para os caras, interessa aquela ideologiazinha que eles enfiaram na cabeça e o resto que se dane. O que é uma grande ironia, porque se eles escutassem realmente o disco, há uma música que fala exatamente sobre isso. De você fixar num ponto e o resto todo que se dane. Por isso que a capa do disco é um facho de luz que bate num prisma e se divide nas cores do arco-íris. Para que você tenha diversas camadas para que você possa fazer uma análise do que você está recebendo. Mas é claro que aqueles, né, que são adeptos à teoria do Oz dizem que aquele arco-íris é a música aquela que a Judy Garland canta, né? Depois do arco-íris e tal. Então, que é até um prêmio, acho que essa música, né? O tema de Mágico de Oz, que é até cantado, né, enquanto marcado, com o Brad Pitt e o Anthony Hopkins, e depois é usado naquele ótimo filme do Adam Sandler, né? Eu pelo menos adoro, que é Como Se Fosse a Primeira Vez. No final do filme toca essa música, né, em ritmo havaiano, muito bonito, muito legal. Mas, voltando aqui à Vaca Fria, o que eu acho interessante é como é que acontece isso. As pessoas, elas criam teorias loucas, insanas, de conspiração, e mesmo que a pessoa fale isso não tem nada a ver, o autor fale isso não tem nada a ver, as pessoas continuam acreditando nessa bodega. Eu, como escrevo livros, né, eu às vezes vejo isso acontecer. As pessoas leem o livro e, olha, você quis dizer isso assim, assim, assado. Eu falo, não, você não está todo completamente fora da curva da batatinha, tá pirando geral, isso não tem nada a ver. Agora, tem livros que as pessoas realmente têm sacadas geniais. Um deles é o Catarina e a Lenda dos Sete Anjos, é um livro que eu escrevi,
que quem estudou Mariologia, eu não fiz, não estudei, fala de coisas que estão no livro, teologicamente falando, que eu falo, olha, gente, realmente isso é interessante, mas eu não tive essa ideia porque eu não tenho esse estudo aprofundado sobre o tema. Né? É, mas fica interessante, mas não se monta uma teoria da conspiração, o aprofundamento dentro do livro. Isso é legal. Né? Aliás, quando eu fiz o Catarina dos Sete Anjos, teve uma pessoa até que me perguntou: ah, você leu os Cristeiros? Né? Você soube da história dos Cristeiros e ficou sabendo, né, disso para fazer o livro. Eu falei: não. Eu simplesmente imaginei uma sociedade, né, que proibisse a religião, né, e que houvesse um foco, né, de pessoas que combatessem esse tipo de tirania. Né? No caso ali é a Catarina. Né? E não tem combate armado, né, no livro. É muito legal esse livro, se você tá lá tá no meu apoia-se, né, você comprar esse livro e ler, né, para adultos e crianças, ele é show de bola. Que conta a história da menina Catarina que sai, né, da cidade dela lá do interior e vai para a cidade grande fazer um pedido a Nossa Senhora, né, num país que o governante proibiu a religião. E isso vai comovendo as pessoas no meio do caminho. É, mas o interessante é que uma coisa puxa a outra, porque aí a pessoa me falou do movimento dos cristeiros e eu consegui com isso, né, dar o final de um outro livro meu, que é As Damas Sagradas de Nova Orleans. As Damas Sagradas de Nova Orleans, cara, eu demorei anos para chegar no final do livro. Eu cheguei no penúltimo capítulo. Então, numa missa, né, eu tive o vislumbre do final todo do livro. Eu, caraca, realmente, esse aqui é o final. Mas já tinham me falado do movimento dos cristeiros, que é o final perfeito para duas personagens. Que é, no caso, né, a gente não vai dar spoiler aqui, né, para quem lê o livro. Mas é uma coisa que puxa a outra. Né, dentro do que a gente escreve. E às vezes vê as ideias assim que a gente, né, por exemplo, Roma em Chamas. Roma em Chamas são puxados de ideias do meu pai e tal, coisas que meu pai gostava, né, do cine matinê, meu pai é fissurado em cinema, história em quadrinhos, e eu fui colocando aqueles elementos dentro do Roma em Chamas, dentro da história, né, dentro ali do incêndio de Roma. Aí tem Pedro, Paulo, né, e os personagens fictícios. Eu falo que é o meu Titanic, você sabe que a cidade vai pegar fogo, mas o interessante é você conhecer os personagens que estão ali. E aí eu fui criando, né? Tem livro meu que ainda não foi publicado, eu ainda pretendo publicar, que é o Dinho Pai Solteiro. Esse é o preferido da minha mãe. E o Dinho Pai Solteiro, como é que ele surge? Né? Ele pega... eram contos que eu escrevia para o Jornal da Paróquia, que nunca foram publicados. Né? E detalhe é que a menina que era editora, ela adorava, ela, né, pegou todos, que conta a história de um pai solteiro, né, que ele tem uma filha, e você vai acompanhando desde o nascimento da menina até ela, né, casar e ter né, ter filhos. Né? Mas você vai, né, aquele pai ensinando a menina, né, as dificuldades que eles vão passando, os problemas vão surgindo, as soluções vão aparecendo, e ele sempre ensinando valores, né, para a filha. Olha, muito interessante. Eu ainda não, eu tenho escrito, mas nunca publiquei, né? Minha mãe adora esse livro. O preferido de muita gente é Simplesmente Bianca. Simplesmente Bianca é uma história lindíssima, né? Uma história de romance que você acha que você nunca leu por aí. Né? Se você gosta de romance e tal, a personalidade revolucionária, né, da Bianca fazem o livro ser fantástico. E eu gosto também de muita ficção, né, mistério. Por exemplo, um livro que eu também
Era para ser história em quadrinhos, eu ia montar, na época com um amigo meu, história em quadrinhos, e não saiu. Era a Estação 13, né, que era ficção científica, né, tem uma sequência de livros escritos também nunca publicados. Você tem o livro de regra dos desencarnados, que eu faço uma zoeira, né, com diversas crendices que tem por aí, né, quando a pessoa morre e vai pro outro lado. A Cidade Maldita, os deuses, os heróis e os monstros, né, que eu brinco com várias mitologias, né, dentro do, do livro. Aliás, quando eu terminei de escrever o livro, né, e tal, eu já estava publicando o livro, aí saiu aquela série American Gods, né? O cara, pô, e tal, você fez que nem American Gods, né? Copiou. Eu falei, não, cara, o livro já está antes de American Gods. É, outro que eu lancei agora, eu reescrevi, porque meu computador deu vírus, né? E, e eu perdi muitos livros, né? Ali, muitos livros escritos, mas eu tinha que reescrever esse livro, porque é uma coisa que eu adoro, né? Que além de ser mistério, são os filmes, né, de terror da década de 30, né? Então, tá aqui a Condessa de Liderk e o Demônio de Whitechapel, né, que é uma investigação, né, baseada no Jack o Estripador. É muito legal esse livro, né? A Condessa arrebenta a boca do balão, ela é a Senat, né, que é o braço direito dela. É muito legal esse livro. É, Tá, tem as sequências do Simplesmente Bianca, né? Que aí depois de Simplesmente Bianca, o sucesso, né, que teve, aí veio a Sereia Fênix, A Noite Rubra os Mártires, Fuga Radical, Pecado Original, Relacionamentos Tóxicos e o último da série, né, que é 60, que aí eu fechei ali porque já tava dando muita encheção de saco, sinceramente. Aí eu parei ali, eu não sei se eu depois eu continuo, né? Tem o conto de Visão Feliz, né, os contos de Visão Feliz, que é a Crisma, né, se você sabe que a Crisma é um bando de maluco que vai fazer a Crisma, né, e os caras aprontam todas. É, de investigação tem a Donzela de Bronze, o Tesouro de Amaterasu, né? E tem outros que são de pesquisa mesmo, né? Tipo os santos que tinham superpoderes. Foi um livro que eu fiz, é, né, baseado na vida de alguns santos, e milagres que acontecem na Igreja Católica que não tem explicação. Então, se você é católico, é um ótimo livro, né? E tem o História da Igreja Católica, né, que foi um livro que eu fiz, que eu vou desde a morte de Cristo e pego toda a Idade Média, né? Tá ali um compêndio maravilhoso se você quiser ler, né, sobre a história da igreja. E eu acho que por enquanto isso é tudo, né? Que até agora, aliás, né, eu vou até falar, tem um livro, né, que vai ser desse mês, né, que eu gostei muito de fazer, né, que é a Sociedade Mística Secreta e o Ídolo de Mamon, né? É, sempre tem naquele lance de investigação, não que eu goste muito de ficar só num tema só, mas é legal o livro porque é um certo mistério, né? E eu brinco com uma história também da loura do banheiro, né, nesse livro, para ficar legal. Agora, o que eu gosto desse livro, assim como uma coisa que eu gosto das Damas Sagradas de Nova Orleans, são os diálogos. Nas Damas Sagradas de Nova Orleans, tem um diálogo entre uma freira e um padre, na década de 20, que o livro passa, né, quase 90% na década de 20, em Nova Orleans, é, que é assombroso, tá? E você vê ali, caramba, o que estava acontecendo, e eu não tinha ideia do que era a teologia da libertação, o marxismo cultural, nada desse esquema, né, mas eu botei ali, né, a conversa dos dois, e é muito legal, né? A outra conversa
né, que é legal, da Lotus com a Dallas. São duas personagens, né, que elas estão conversando sobre o paraíso aqui na Terra. No livro de Mamon, há o diálogo também na praça. Eu gosto muito de parar para fazer diálogo. Aliás, é uma coisa que eu acho interessante. É que as pessoas falavam, e tal, os filmes do Quentin Tarantino. E uma coisa que eu gostei no Quentin Tarantino é que ele tem essa mesma coisa. De parar, às vezes, para fazer uns diálogos, né, dentro da história. Né? E eu acho que no Ídolo de Mamon, né, o diálogo que a Diana tem com a Katsumi na praça é muito expositivo. Eu não gosto de, às vezes, ser expositivo. Né? Eu gosto que a pessoa vai lendo o livro e vai tirando as suas próprias conclusões. Mas ali eu admito que foi bem expositivo no que elas conversam. Né? É, sobre fé, né, no caso ali. É, mas também trata-se também nesse livro sobre inveja. Né? Muitos problemas dentro desse livro ocorrem por invejas, intrigas e problemas familiares que não são bem resolvidos. E o que eu falo, ele trata de corrupção nesse livro sem ter dinheiro. É um personagem que sabe muito bem corromper e não tem dinheiro. É o poder pelo poder, mas o dinheiro em si, às vezes o poder não tem nada a ver com dinheiro. Então eu acho assim, interessante que as pessoas leiam o livro, né, os livros, e discutam com eles, conversem comigo sobre o livro, aproveitem que o autor está vivo, que fica legal. Eu me lembro que uma vez tem o Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus autores favoritos, tem um livro que ele fala, no meio do caminho havia uma pedra. E aí a professora pediu para a gente fazer avaliação de texto, eu botei no meio do caminho tinha uma pedra, né? A professora achou uma metáfora, né, incrível em cima daquilo e não me deu ponto. E um dia eu conheci o Carlos Drummond de Andrade, né? Tive a oportunidade de, Carlos Drummond de Andrade, você é meu autor favorito. Eu perguntei a ele, né? E ele deu a mesma resposta que a professora me deu zero. Eu não me esqueço disso, né? E são coisas assim que a gente deu vontade de chegar e pegar, gravar a resposta dele e chegar na cara da professora aqui, ó. Tá vendo? É o próprio autor que tá falando isso, né? Tem até um filme que é De Volta à Escola, né? Que o cara, ele é um coroa que ele volta a estudar, né? Passava muito em sessão da tarde. E aí o trabalho dele é falar sobre um livro. Aí ele contrata o próprio autor, né, para escrever sobre o livro, falar o que era do livro. E a professora de literatura disse que o cara que escreveu não entende nada. Não entendia nada do que o autor tinha feito. Né? Então são coisas assim, as pessoas não, elas acham o nicho dela de realidade e esquecem todo o esquema. Elas não querem saber da verdade, elas querem se acomodar no mundinho que elas criaram. Tá? Tanto é que tem gente que quando eu faço os vídeos aqui falando sobre o coronavírus, o cara fala, você está indo pela Globo. Eu não assisto Globo. Eu estou indo pelos fatos que eu estou vendo. Por exemplo, meu pai, mês passado, passou mal, a gente levou ele para o hospital particular e não conseguimos vaga. E você acha que o hospital particular não quer um cliente que, né, já foi para lá diversas vezes e que paga? Para que o hospital particular diga que não tem a vaga, eu imagino como é que estão os hospitais públicos. Isso não foi influência da Globo. Isso foi a realidade batendo na porta e as pessoas que a gente conhece em volta da gente que estão morrendo. Não precisa de Rede Globo. É o que eu falei, o bom do coronavírus, né, não entendo o bom como, estou comemorando, é que vai, para esse pessoal, né, que vive nessa bolha, a realidade vai bater na porta. Você não tem como fugir da realidade. Ponto final. Então, gente, esse é meu recado, né? Paz e bem.
Quem quiser meus livros aí, tá lá no Apoia-se, o link tá aí na descrição. Né? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.